Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuação no Salmo 11, tá? Então, ontem nós lemos ali o versículo 1 até o 7 do Salmo 11, tá? Onde Davi, ele foi aconselhado a fugir pelos seus conselheiros devido às lutas e às provações, mas ele permaneceu firme na fé. E hoje nós vamos dar sequência, tá? Nesse Salmo de número 11 para edificação, tá? Então o título desse Salmo que nós estamos dando hoje é Fundamentos da Fé. E assim como Davi, também a luz da palavra nos mostra que Neemias é exemplo de homem que não fugiu da luta. Se você ler lá em Neemias capítulo 6, do versículo 9 ao 11 ali, vocês vão ver que todos estavam tentando intimidar Neemias, tá? Mas Neemias permaneceu firme, apesar de Tobias e Sanbalate fazerem de tudo para impedir ele de a reconstrução dos muros, porque as cidades tinham sido destruídas, tá? Mas Neemias permaneceu firme, ele não fugiu. E a Bíblia nos diz que em 52 dias eles edificaram os muros, tá? Então, não importa o que está vindo sobre a tua vida, permaneça firme, porque Deus vai te dar vitória, tá? Não tenha medo dos inimigos e das coisas que estão crescendo à sua volta, tá? Acima dos problemas está o nosso Deus, que está vindo com a solução para socorrer você nessa tempestade, nesses problemas que você está enfrentando, tá? Salomão, ele nos dá um conselho muito sábio lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Ele diz assim, ó: se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão, não deixes o teu lugar, ou seja, não saia do lugar que Deus te deu, permaneça firme, tá? Então, em tempos de crises, não se precipite para fugir e deixar o teu lugar, tá? Persevere onde Deus te colocou e cumpra a tua missão que Deus colocou nas tuas mãos, tá? E vejo aqui no versículo 2, diz assim: os ímpios armam os arcos, colocam as flechas nas cordas para dispararem contra os retos de coração, tá? Então, quando nós olhamos aqui, tá, para os arcos dos inimigos, quando nós olhamos aqui para as armas do inimigo, vamos ficar com medo, tá? Porque eles estão armando contra nós para nos matar, tá? Mas a palavra tire os olhos dos problemas. Tira os olhos do problema, tá? Então, diante dos problemas, devemos vencer o medo pela fé através do nosso Deus, tá? Porque Ele é maior do que todas as coisas, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, diz a palavra de Deus, tá? A Bíblia nos mostra, ali em Números, capítulo 14, versículo 8, tá? Que Moisés havia mandado 12 espias espiar a terra da promessa, tá? E quando eles voltaram, os espias, eles trouxeram os frutos da terra, tá? A Bíblia nos mostra, da palavra, que eles trouxeram um cacho de uvas carregado no ombro de 2 pessoas com uma vara, trouxeram romãs, trouxeram os figos, tá? Mas quando eles começaram a relatar ao povo que ali havia gigantes, que seria impossível deles conquistarem até aquela terra, tá? Eles começaram a murmurar, a reclamar, queriam voltar para o Egito, queriam apedrejar Moisés, queriam matar Moisés, tá? Mas a Bíblia nos mostra ali, em Números capítulo 14, versículo 8, que Josué e Calebe se levantaram no meio do povo e disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel, tá? Eles também viram o gigante, eles também viram os problemas, mas eles tiveram uma fé no seu Deus, apesar dos problemas e das circunstâncias que eles viram, eles creram que Deus ia dar vitória para eles, amém? Então é isso, sabe? Persevere. E no versículo 3 do Salmo de número 11, diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Simples, devemos nos unir e reconstruir os fundamentos.
Está destruído? Vamos reconstruir, vamos se unir e vamos reconstruir aquilo que o inimigo destruiu. Tá? Foi por isso que Davi não fugiu. Ele sabia que devia permanecer para reconstruir o que os ímpios haviam destruído e preservar aquilo que ficou, preservar o demais. Quais eram os fundamentos que estavam sendo destruídos pelos inimigos de Davi? Há duas possíveis respostas. A primeira é que os líderes justos e piedosos estavam sendo mortos ou postos para correr da sua terra. A segunda opção é que os fundamentos eram as verdades, os valores da palavra de Deus que estavam sendo destruídos pelos inimigos. Mas acredito que Davi parece estar falando das duas coisas, tá? Os líderes justos e piedosos e das verdades, dos valores que praticavam e pregavam. E no versículo 4 em diante diz que quando nós olhamos ao redor, nós vemos os problemas, mas quando olhamos para cima, nós vemos a solução pela fé. O Senhor é a solução para todos os problemas da nossa vida, tá? Eu quero ler aqui do versículo 5 ao 7, que diz assim: o Senhor põe à prova os justos e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina, para chover sobre perversos as brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Os retos lhe contemplarão a face, tá? Então Deus abrirá caminhos para salvar os justos, mas os ímpios irão perecer. Deus vai abrir caminhos para você passar, tá? Mas aqueles que te perseguem, eles serão destruídos, diz a palavra de Deus, tá? Na destruição de Sodoma e Gomorra, só Ló e as suas duas filhas foram salvas, tá? Porque eram justos diante de Deus. Os demais, todos eles pereceram com fogo e enxofre. O povo de Israel, quando saiu do Egito, o exército de Faraó veio atrás deles e eles ficaram ali à beira do Mar Vermelho. Não tinham saída, não tinham para onde ir, mas Deus, Ele soprou. E a Bíblia fala que Ele abriu um caminho no Mar Vermelho, onde o povo de Deus passou em segurança. Mas o exército de Faraó foram engolidos pelo mar. O que eu quero dizer para você, que nessa situação que você se encontra, Deus vai abrir um caminho para você passar. E no caminho que Ele abre para nós, é só nós que passamos. O inimigo não pode passar, porque eles serão destruídos em o nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus e eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, alcança, Pai, esta vida que está me ouvindo nesta manhã. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor abençoe esse jovem, essa mulher, esse homem. Quem sabe se encontram, Pai, em uma situação difícil, eles não vêem saída, eles não têm escapes, mas o Senhor é a nossa salvação. Que eles possam olhar para Ti, Senhor, apesar dos problemas e das lutas que estão enfrentando. O Senhor é maior, o Senhor é a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.